cidade que faz parte da nossa história, Sobradinho. A igreja da quadra 6. Eu não vou mentir não, meu coração até acelera quando eu vejo, porque, meu Deus, quantas coisas nós vivemos nesse tempo aqui. Foi um tempo de muito aprendizado. A igreja, a Assembleia de Deus da quadra 6. A promessa que Deus fez para o Márcio, antes de eu conhecer ele, antes de eu conhecer o Márcio, e eu simplesmente decidi acreditar que esse sonho era meu também, né? E aí eu me via tendo que orar pra gente ter o que comer na próxima refeição. E aí quantas vezes Deus falou comigo que Ele estava trazendo maná, como trouxe maná no deserto. É essa aqui, ó, 66. É aqui, ó. Aqui, Julia, essa? É. Essa é a casa. Era tudo vazado, eu via os meninos jogando bola aqui. Essa casa tem muita história. Nunca vou esquecer do tempo que a gente morou aqui. É uma casa que tem muitas lembranças mesmo. Foi aqui que eu vivi o milagre do Caleb. Que ele teve a crise com 3 anos de idade, com asma. Não sei se você já ouviu. Aqui foi quando... eu quero contar isso. Foi nessa casa que nós recebemos a notícia de que a congregação da Asa Norte ia fechar. Quantas vezes a gente tinha que decidir entre pagar o nosso aluguel, o aluguel daquela primeira casa lá, o dono vinha na calçada cobrar, que a gente não tinha o aluguel. E a gente tinha que decidir ou paga o aluguel da casa ou da igreja. E o Márcio sempre decidia em pagar o aluguel da igreja. Esses dias, conversando com o Lucas, ele falou que ele lembra que a gente saía de Sobradinho para Asa Norte. Não tinha ninguém na igreja, mas o meu pai não abria mão de estar lá pregando. Num dos dias também que eu não pude ir pro culto com os meninos, eu não me lembro o motivo, que era raro a gente deixar de vir com o Márcio. Ele já tinha o carrinho, né, que a gente ganhou de presente, aí ele indo pro culto, Márcio ligou e falou: pai, eu estou no desespero, eu não aguento mais essa terra. Eu quero voltar para o Rio de Janeiro, eu vou embora desse lugar. E aí, o seu Jair virou para ele e falou assim: ué, Márcio, você, quando saiu do Rio de Janeiro, você disse que era Deus que estava te levando para essa terra aí. Agora, onde que está Deus nessa história? E aí, era Deus ou não era que estava falando com você? E aí, foi nesse trecho aqui, ele descendo aqui, depois de ter falado com o pai dele, ele orando, chorando muito com Deus, ele bateu a mão assim no volante e falou assim: Deus, ainda que o Senhor me mate nessa terra, se o Senhor me trouxe para cá, é aqui que eu vou ficar. Aí imagina, uma igreja no subsolo. O Márcio brincava que tinha mais barata do que gente aqui, ó, na 502 Norte. Era todo domingo não lembro se era 18 ou 19 horas. Weber, eu acho que é nessa porta aqui que a gente descia. Nessa porta. Aí você desce ainda uma escada aí. Você desce uma escadinha e ela é comprida, sabe? Aí ela tinha uma cantinazinha assim, à esquerda, e o púlpito ficava lá no fundo. Aí me diz, se alguém encontrava essa portinha para descer, Weber, ninguém. Era tão difícil, muito complicado. Foi aqui que o Márcio assumiu a igreja Adã, congregação. Lembra, meu amor? Ai, quanta história, né? E eu lembro que tinha dia que você chegava lá em casa e falava assim, eu falava, tinham quantas pessoas na igreja? Ele falava, as pessoas
quase ninguém, mas barata tinha muita. Era isso. Aqui onde tudo começou. 708. Daqui foi quando Deus presenteou a gente com a 708, numa sobreloja. E lá nós começamos a receber mais pessoas, sabe? Lá nós tivemos o privilégio de receber, na época, a irmã Lourdes, ainda não era pastora, né? Era missionária, Lourdes. E aí, logo em seguida, Deus mandou o pastor José Carlos, que na época também não era pastor, mandou ele com a Angélica. Eu lembro que quando eles chegaram, eu falei, ai, glória a Deus, vocês chegaram para somar com os cursos de família, era meu sonho. E o sonho do Márcio era a célula. Ele só falava em célula, só falava em célula, só falava em grupos nas casas, e eu só falava em cursos de família. Foi quando Deus abençoou e uniu as duas coisas, né? Foi aqui, né, que o pastor Sóstenes assumiu a igreja como congregação da L2 e ele falou assim, Márcio, eu sinto que a gente precisa mudar a igreja de local. Procura um local onde a igreja fique mais visível, onde as pessoas tenham mais acesso à igreja. Foi quando Deus nos abençoou com a 712. Aí fomos para o térreo. Saímos do subsolo, fomos para a sobreloja e agora estávamos no térreo, com as portas grandes, mas era um local ainda bem simplesinho. Eu lembro que um dia um pastor, amigo nosso, foi pregar lá. Aí ele chegou, né? Graças a Deus tinha intimidade com o Márcio, virou pro Márcio e falou assim, pastor Márcio, preciso te dizer algo. Este lugar tem mais cara de botequim do que de igreja. Porque era um lugar realmente que funcionava, acho que autopeças lá. A gente reformou, mas não ficou ainda com cara de igreja. Mas impressionante como as pessoas eram atraídas por aquele lugar. Ali nós começamos a viver muitas experiências lindas de todo domingo ver gente nova na igreja. Todo domingo. Deus começou a falar que Ele ia atrair as pessoas para aquele local. E ali nós vimos isso. E aí nós recebemos o pastor Freire e a Verglauber. A igreja começou a crescer, e a gente sentiu necessidade de ir para um lugar maior. Foi quando Deus nos deu aqui a Igreja Adã, Lago Norte. Saímos da 712 Norte e viemos para cá. Já estamos aqui há um tempo. Glória a Deus, aqui, meu Pai, quantas coisas lindas nós vivemos também. Quem diria, meu amor, depois de 22 anos, nós estamos em Brasília. Olhando para trás, hoje eu vejo que valeu a pena a gente dizer sim, mesmo com tantas dificuldades, sem condição financeira, com Lucas e o Jair conosco, deixando meu emprego para trás, mas a gente resolveu olhar para frente e focar na promessa que Deus fez. E por isso, porque nós decidimos não olhar nem para a direita, nem para a esquerda, não olhar para trás, a gente decidiu olhar para frente, dentro de um sonho que Deus colocou em nossas mãos. Hoje nós estamos aqui em Brasília com o Lucas e o Jair, inclusive, aqui conosco, né? Eu sempre falo dele porque eles viveram mais a nossa história, mas hoje nós temos muito perto de nós, né, em coração, a Gabi, que está sempre vivendo tudo com a gente, o Tiago, que o Tiago hoje ele foi ordenado obreiro lá no Rio de Janeiro. Então, assim, eu sei que isso alegra muito teu coração, a gente viver a promessa de estar cuidando de uma igreja, ganhando vidas para Jesus, mas eu sei que o mais alegra o teu coração é ver os seus filhos na presença do Senhor.
né? E Deus também foi muito bom conosco. Nos deu o Caleb, o Cauã, a Késia e Kezinha que tá aqui, né, Kezinha? Participando desse tour pela cidade, contando um pouquinho da história. Júlia tá aqui também dirigindo, né? Nossa nora. A Ariane não pôde estar aqui com a gente nesse momento, mas eu sei que grandes coisas o Senhor tem feito por nós e é por isso que nós estamos alegres. E para finalizar esse sonho de tudo que nós conversamos esse tempo todo, das promessas que Deus fez para nós, eu não podia deixar de falar sobre a África. Meu Deus! O dia que você falou, vamos construir uma escola na África, eu pensei, esse homem é maluco. Foi a primeira coisa que veio na minha mente. Mas quando Deus me fez lembrar da promessa, eu falei, ele não é maluco, ele é obediente. Eu louvo a Deus, Marcos, pela tua vida, porque você não tem medido esforços, você não tem olhado para trás, você só tem no seu coração o desejo de cumprir o ID de Jesus. Te amo muito, obrigada, porque você me escolheu para fazer parte dessa história. Falar do meu pai é muito difícil, sabe? Muito, muito difícil. Eu tenho um amor enorme por ele. Eu gosto. Eu me sinto muito privilegiado. A palavra é essa. Eu me sinto abençoado, privilegiado. Sabe? Eu lembro que quando eu era mais novo, na época da escola, eu estudei numa escola com muito esforço do meu pai. Estudei numa escola particular num determinado período, e lá os pais dos meus amigos eram todos empresários e tudo, e por algumas vezes eu nunca nem conversei isso com meu pai. Eu era meio que motivo de chacota, porque meu pai era pastor. Ué, mas teu pai é pastor e mais o quê? Né? As pessoas têm essa dificuldade de entender. Imagina aquela classe que tinham pessoas de 13 anos para 14 anos, eu acho que era isso. E hoje eu encho a minha boca mais do que nunca para dizer que eu sou filho do pastor Márcio. Eu tenho orgulho, né? Lá no meu trabalho, semanalmente eu passo por situações que as pessoas identificam, ou quando falam, poxa, você é filho do pastor Márcio, sabe? O brilho nos olhos, todo mundo respeita o meu pai por onde ele passa, sabe? Porque ele é um homem íntegro, ele é um homem de caráter. Quando nós chegamos em Sobradinho, cheguei num lugar onde não tinha nada, vindo do Rio de Janeiro, né? Então para mim foi chegar na roça. Foi uma vinda bem difícil, né? Porque a gente veio sem dinheiro, sem muita perspectiva. Na verdade, a gente era muito pequeno, mas a gente já entendia bastante coisa, né? Porque, como eu disse, a gente chegou com a mão na frente e outra atrás. Então, assim, o cara dono da casa, por exemplo, vindo no portão, sabe? Pô, falar que meu pai tava devendo a ele, né? Enfim, gritando. Então, assim, a gente, muito moleque, a gente não queria, né? Que isso acontecesse, né? E tal. E passamos muito tempo comendo o bolinho de arroz feito pela Kelly, né? E às vezes um irmão da igreja vinha e dava uma cesta básica, outro chegava e às vezes a gente não tinha nada o que comer mesmo dentro de casa e aí chegava um irmão de repente, na hora do almoço com alguma comida, alguma coisa assim. Então eu tenho essas lembranças assim bem vivas, né? Então quem vê hoje do jeito que a gente, no caso, eu digo a gente, a Dan está, né, no caso, e não participou, no caso, não teve a oportunidade de congregar lá no início. Então a gente, hoje, mais maduro, conversamos entre a gente, eu, no caso, o Jair e tal, e a gente sempre relembra bastante. Caramba, quando a gente chega no Minas Hall, que é o atual lugar onde a gente está agora, olha a diferença da onde a gente estava, né? Onde a Dan estava e onde é que a Dan está hoje em dia, né? Pai, parabéns. Caraca, hein, pai? 35 anos, cara.
Isso que eu nem falei nem da idade, hein? Tá ficando velho, hein? Daqui a pouco eu vou parar de chamar de pai e falar coroa, né? Porque, pô, tá ficando velhinho, hein? Mas enfim, pai, passando aqui pra dizer que a gente te ama muito. Obrigado por tudo que você fez nas nossas vidas, né? A condição que você tem dado pra gente, né? Então, assim, você é o que tá lançando a gente pra frente, né? Você tá cumprindo o que a Bíblia fala, né? Então, assim, e além de você estar pastoreando uma igreja, acima de tudo você é o nosso pastor, né? Então, assim, te amo muito. E o que a Rutinha quer dizer? Te amo, papai. Querido pastor Márcio, parabéns pelos 35 anos de ministério. E nós, eu e a Angélica, temos a honra e o privilégio de desfrutar de 19 anos desse tempo. Parabéns, sua vida é um exemplo para nós. Nos sentimos muito amados e pastoreados por essa unção que está sobre a sua vida. Parabéns, pastor Márcio. Nós amamos o Senhor e a sua família. E aí, pastor Márcio, que o Senhor te abençoe aí por esses 35 anos de pastorado e continue acrescentando mais ainda. Deus te abençoe grandemente, pastor. Nós somos privilegiados de ter o Senhor como nosso pastor. Deixo para o Senhor lá o Evangelho de João 15,16, que diz que não fostes vós que escolhestes a mim, mas eu escolhi a vós para que vades e dê fruto e o vosso fruto permaneça. O Senhor vai dar muito fruto ainda. Deus te abençoe. Pastor Márcio Simões, parabéns por mais uma data risonha na história da sua vida, seu aniversário. Eu espero que esse dia seja um dia marcado pela presença de Deus, pela bênção de Deus e a bênção da sua igreja, a igreja que o irmão pastoreia, juntamente de sua esposa e de seus filhos. Deus o abençoe copiosamente neste dia. Parabéns, pastor. Aqui é o pastor Elianai Cabral. Parabéns, pastor Márcio Simões. Parabéns mesmo por esses 35 anos de ministério bem-sucedido, cheio das bênçãos e da graça de Deus. Como Deus tem abençoado a sua vida, sua família e seu ministério com muita frutificação. Eu lhe amo e admiro demais. E eu declaro sobre sua vida, sobre sua família e sobre o seu ministério, com certeza, isso é só o começo.